A missão do Espírito Santo. O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Três coisas são necessárias para a salvação do homem: saber o que deve crer, saber o que deve desejar, saber o que deve fazer. São Tomás de Aquino. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Apresenta-se-lhes a face do Espírito de Deus, realçando o imenso e paternal amor divino que guia, ilumina, infunde carismas, protege, dá a vida e santifica a humanidade, a fim de que todos realizem com perfeição e amor a missão de sua vida. Ao longo da história da civilização, o Espírito Santo, apesar de invocado diariamente nas celebrações eucarísticas e em grupos de oração, não é muito conhecido e continua sendo esquecido pela maioria dos cristãos, que não tiveram acesso às preciosas cartas de São Paulo, cujo conteúdo revelam a sua admirável personalidade e o divino poder carismático, vivificador e impulsionador da Igreja. Com exceção do tempo apostólico, quando o Espírito teve um terreno propício para atuar, operou com inigualável realce, ao longo dos séculos sua presença ficou aparentemente oculta. Com a realização do Concílio Vaticano II, aconteceu o impulso que faltava, através das diversas manifestações dos padres e bispos conciliares e principalmente do Papa Paulo VI, exaltando o Espírito Santo e convidando os cristãos a conhecê-lo, fato que se constituiu num eficientíssimo marco na história da Igreja Católica Apostólica Romana. Entretanto, ainda que poucas, é justo mencionarmos as diversas ocorrências anteriores, que se ordenaram como etapas iniciais no conhecimento do Espírito. Embora de maneira lenta e descontínua, foram inspiradas e positivas, e tinham o objetivo de colocar o Espírito de Deus no seu lugar de destaque na história da humanidade. É assim que nos concílios ecumênicos de Nicéia, ano 325, e de Constantinopla, ano 381, proclamaram o símbolo da fé, dizendo que o Espírito Santo falou pelos profetas e que também ele é o Senhor da vida. No século passado, em 1897, o Papa Leão XIII publicou a carta encíclica Divinum Illudum Unus, dedicada ao Espírito Paráclito. Também surgiu a Senhora Helena Guerra, na Itália, uma verdadeira apóstola do Espírito Santo, que se destacou pela perseverança e fervor com que escrevia cartas às autoridades, incentivando e propondo modos de devoção ao Espírito do Senhor. Sua Santidade o Papa Pio XII também se manifestou na Carta Circular Pontificia Mystici Corporis, em junho de 1943, na qual destaca a obra do Espírito Santo e convida os fiéis a conhecê-lo, a fim de serem beneficiados pelos carismas que ele derrama sobre as pessoas.
Mas sem dúvida, foi no Concílio Vaticano II que o Espírito de Deus teve a oportunidade de luzir de maneira brilhante e concreta, porque sendo um evento ecumênico, atraiu a atenção de todo mundo. Nele, os padres conciliares foram inspirados a entender a missão do Espírito e deram realce ao extraordinário poder de renovação interior que ele opera nos cristãos, aprovando os documentos Ad Gentes e Lumen Gentium, assim como todos os demais documentos, tão importantes para a vida da Igreja. Ele é a alma desta Igreja. Ele é quem explica aos fiéis o sentido profundo dos ensinamentos de Jesus e de seu mistério. Ele é quem, hoje como nos primórdios da Igreja, atua em cada evangelizador que se deixa possuir e conduzir por ele. E põe nos lábios as palavras que por si só não poderia encontrar, predispondo também a alma daquele que escuta, para fazê-la aberta e acolhedora da boa nova e do reino anunciado. As técnicas de evangelização são boas, mas nem as mais aperfeiçoadas poderiam substituir a ação discreta do Espírito. A preparação mais refinada do evangelizador não consegue absolutamente nada sem ele. Sem ele, a dialética mais convincente é impotente sobre os espíritos dos homens. Sem ele, os esquemas mais elaborados se revelam desprovidos de todo valor. Papa Paulo VI. Na abertura da terceira sessão do concílio, Sua Santidade o Papa Paulo VI voltou a lembrar aos conciliares que foram dois os agentes que Jesus prometeu e enviou para a continuidade de sua obra, o apostolado e o Espírito Santo, dizendo: o apostolado é o agente externo e objetivo, forma por assim dizer, o corpo material da Igreja, dá-lhe as suas estruturas visíveis e sociais. E o Espírito Santo é o agente interno, que influi no interior de cada pessoa, como influi na comunidade inteira, animando, vivificando e santificando. Dessa forma, estimulados pelos pronunciamentos das autoridades eclesiásticas, após o Concílio Vaticano II, surgiu o movimento carismático cristão, que despertou os cristãos e toda a humanidade para a realidade do Espírito, criando as noites e os dias de louvor, demonstrando com alegria e fervor um profundo sentimento de amor ao Espírito Santo, tributando-lhe uma devida e merecedora honra, como manifestação de carinho e de agradecimento por sua inconfundível atuação no seio da Igreja. Entretanto, ainda em nossos dias, são muitos os que não assimilaram corretamente esta realidade, porque não compreendem a ação do Espírito na vida das pessoas e na Igreja. Uma maioria participa do júbilo dos encontros, mas geralmente se portam como se aquela reunião fosse um inconsequente e saudável modo de distração, ou como se fosse um acontecimento que apenas desperta a curiosidade, ou simplesmente um encontro social. Muitos frequentam as reuniões carismáticas atraídos somente pela beleza das músicas, não conseguem enxergar a maravilhosa obra que o Paráclito realiza em cada indivíduo, independentemente de qualquer merecimento da humanidade. Se por um lado a misericórdia do Espírito quando atua, não olha para as fraquezas e limitações das pessoas, por outro lado ele também não perde o estímulo em ver um número reduzido de fiéis que procuram caminhar pela vereda da santidade, colocando Deus corajosamente como objetivo maior e mais sublime na existência. Para confirmar esta realidade, ou seja, o imprescindível valor do Espírito do Senhor na vida da humanidade, Jesus durante a última ceia, no discurso de despedida, revelou com ênfase aos apóstolos a grandeza da força do Espírito, e a extraordinária obra que ele realizaria em benefício de todas as gerações. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho dito estando entre vós.
Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, é que vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Então percebam. Vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Esta é a missão do Espírito Santo, que Jesus anunciou e que os apóstolos tiveram uma surpreendente experiência no dia de Pentecostes. Os discípulos conviveram com Jesus durante a vida pública. Viram a grandeza e a sobrenaturalidade de sua obra, curando cegos, coxos, epiléticos, e exorcizando pessoas que estavam na posse de Satanás e até ressuscitando mortos. Mesmo assim, às vezes duvidavam dele, não percebiam a sua divindade e não compreendiam a finalidade de sua missão. Após todos os acontecimentos que culminaram com a morte e ressurreição do Senhor, quando ele preparava-se para retornar ao Santo Pai, ainda não entendiam a missão dele, e perguntaram: Senhor, será agora que é a vez de restaurar a realeza em Israel? Isto significa dizer que, apesar de terem visto tanta coisa maravilhosa e ouvir os ensinamentos dele, não compreenderam o principal objetivo e o valor da obra de Jesus. Dez dias após a ascensão do Senhor, aconteceu a grande manifestação que assombrou muita gente em Jerusalém. Veio o Espírito Santo na plenitude da força divina e lançou línguas de fogo sobre os discípulos e Nossa Senhora reunidos no cenáculo, operando um maravilhoso milagre. Como se tivesse arrancado os tampões que vedavam os seus ouvidos e removido o véu que impedia a lucidez da visão. Instantaneamente todos eles compreenderam a extraordinária obra de Jesus. Tudo o que ele representava, a sua personalidade, a sua obediência ao Santo Pai, como nele se cumpriam as Escrituras, os seus ensinamentos e a missão que deixou para cada um deles impulsionar a igreja que acabava de nascer. Bem-aventurada a alma de quem Deus é verdadeiramente Senhor. Beata Helena Guerra. Este, meus prezados, é o Espírito Santo que vive no interior de cada um de nós, que recebemos no dia do batizado e que precisamos conhecê-lo, despertá-lo em nosso coração, estimulando-o com orações e atitudes de amor, a fim de podermos sentir as vibrações dos seus preciosos carismas, que verdadeiramente operam em todas as pessoas, clareando a consciência da utilidade individual de cada um no conjunto da humanidade e primordialmente, conformando o caráter e as virtudes das pessoas, ensejando ao fiel buscar o modelo divino, a fim de alcançar a paz interior e júbilo existencial, para sua satisfação pessoal e maior honra e glória da Santíssima Trindade que nos criou. O Espírito Santo dá a Jesus uma eficiente atualidade, revelando quem ele é, realçando a grandeza de sua divina missão e conduzindo a obra redentora de modo que apareçam os frutos em favor de todas as gerações. É assim que o Espírito de Deus tem a grande tarefa de impulsionar as criaturas a vencerem as dificuldades e realizarem sua vocação. Com este objetivo, vem recordar os ensinamentos de Cristo e derramar dom sobre as pessoas, aprimorando as qualidades e aperfeiçoando as virtudes, inspirando iniciativas, vivificando e santificando,
dando disposição e coragem para os embates do cotidiano, estimulando a caridade, revigorando a fé, fazendo com que haja justiça, fraternidade e paz, desabrochando a esperança de dias melhores, implantando e consolidando o amor. Pensa que a tua carne é fraca e que nenhuma coisa deste mundo pode trazer fortaleza e consolação ao teu espírito, porque o que nasce do mundo é do mundo, e o bom espírito só nasce do Espírito de Deus, que não se comunica nem pelo mundo nem pela carne. São João da Cruz. Deus faz sábios os mais ignorantes. Os que são conduzidos pelo Espírito Santo têm ideias certas. Eis porque há tantos ignorantes que sabem mais do que os sábios. São João Maria Vianney. Deus distribui seus dons conforme seus desígnios para a salvação dos homens. Para alcançar a vida eterna, devemos buscar uma vida santa, de acordo com os mandamentos da lei de Deus e da Santa Mãe Igreja. Nisso reside a verdadeira sabedoria, que não é um dom que brota de baixo para cima, e que não basta o nosso esforço próprio. É um dom que vem do alto, que vem da graça de Deus e flui por meio do Espírito Santo que conduz, inspira e assiste a Igreja de Deus sobre a terra. Se somos templo de Deus e o Espírito Santo habita em nós, cada fiel guarda em sua alma mais do que tudo que se admira no firmamento. São Leão Magno. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu.